Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês, uma aula um pouco diferente. A gente vai falar agora de tipos de sociedade, né? E aí, professor, cara, papo reto, né? Esse aqui é um tipo de assunto aí que foi cobrado agora no concurso do Banpará, né? Eu não conheço mais nenhuma outra banca de concurso, nenhum outro concurso que cobrou esse assunto, né? Então, é um assunto novo para a gente, pode nos pegar de surpresa, né? E como é a primeira aula que eu preparo desse assunto, o professor aí seguiu o Código Civil, né? Por quê? O Código Civil é o nosso Código Civil de 2002, né? Ele é a nossa grande fonte, porque lá no Código Civil nós temos um título inteiro chamado Direito Empresarial. E no Direito Empresarial nós temos o quê? As regulamentações, as regras sobre o direito empresarial. E tipos de sociedade, né, nada mais do que uma regra aí do direito empresarial. Considerando, né, a base que o professor tem aí de direito empresarial, eu fiz um apanhado de todos os tipos de sociedade que nós temos, né? As sociedades aí personalizadas, né? E despersonalizadas. O que é isso, professor? Sociedade personalizada é aquela que tem registro, né? Ela possui registro. E despersonalizadas são as sociedades sem registros. Ambos os casos estão amparados aí na legislação, no Código Civil, né? Então vem comigo, uma aula curta, uma aula rápida, objetiva, direta, na qual você deve fixar o juízo de valor de cada tipo de sociedade. Com certeza, né? Com certeza, o examinador não vai aprofundar esse assunto na prova, né? Porque aqui não é uma aula de direito empresarial, né? Não é uma aula de direito empresarial. Mas eu, professor Luiz, todo mundo sabe aí que a minha segunda formação aí, que é na área jurídica de direito, se Deus quiser, falta muito pouco aí, logo, logo estarei com a minha carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero me especializar bastante no direito empresarial, que me identifiquei. Primeira coisa, sociedade, né? Sociedade, gente, sociedade significa o quê? Ó, significa sociedade, ó, de social, né? Social, né? Ou seja, é um contrato de pessoas, né, que vão fazer alguma coisa, uma sociedade, né? Sociedade, este conceito de sociedade está previsto no Código, nos artigos 981 a 985 do nosso Código Civil, né? É um contrato pelo qual pessoas reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica. Então, este é um conceito geral de sociedade. As pessoas aí, através de uma contratualização, elas se obrigam a contribuir com bens ou serviços para exercer uma atividade aí, uma atividade econômica. Bacana, esse é o conceito geral, né? E aí, professor, agora a gente vai entrar nos tipos de sociedades. Primeiramente, o aluno vai ter a obrigação de saber que nós temos dois grandes blocos de sociedades, né? O primeiro grande bloco é chamada as sociedades despersonificadas, né? Ou seja, essas sociedades aqui, né? Elas são o quê? Sem registro, né? Elas são sem registro. Elas são consideradas personificadas, né? Não tem aí a personalização de pessoa jurídica, né? E as sociedades despersonificadas, nós temos dois tipos de sociedades, né? O primeiro tipo de sociedade é a sociedade comum. Atenção, sociedade comum, ela é um exemplo de sociedade despersonificadas, né? E nós temos a sociedade simples, né? A sociedade simples já vai ser sociedades personificadas, né? Diferente aí, né? Então, sociedade comum. Professor, onde que se aplica muito a sociedade comum? Isso aqui aplica-se muito aí, tá certo? Ela aplica-se muito aí no quê, né? Aplica-se muito na construção civil, né? Na construção civil é a sociedade sem atos constitutivos registrados na junta comercial, né?
uma pessoa ali começa a desenvolver atividade de construção civil, por exemplo, em tempo limitado, né? Então, essa é a sociedade comum. E nós temos também outro tipo de sociedade despersonificada, sociedade em cota de participação. Essa sociedade em cota de participação, ela passa a ser mais de uma pessoa. Nós temos outra figura que vai diferenciar, né? Ou seja, nessa sociedade aí de cota de participação, nós temos aí, ó, no mínimo aí 2 pessoas aí que vão participar, né? A primeira, que é chamado aí sócio, né, ostensivo, olha aí, palavrinha boa para ser cobrado em concurso, né? O sócio ostensivo. O que vai ser esse sócio ostensivo? Aquele cara que vai fazer a famosa gestão, né? Ele vai fazer a gestão da sociedade, né? E nós temos outro cara que é chamado de sócio participante, né? Esse sócio participante é aquele que vai entrar somente com direito, né? Com dinheiro, aliás, né? Então nós temos a sociedade em cota de participação, é a sociedade em que a atividade é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, né? Ó, participação significa que é mais de uma pessoa, né? Pronto, tá? Bem resumido para vocês. Professor, o que eu devo fixar para a prova? Você deve fixar para a prova que nós temos as sociedades despersonificadas, ou seja, sem registro, que são essas sociedades, e as sociedades despersonificadas, nós temos 2 exemplos. A sociedade comum, tá? E nós temos a sociedade em conta de participação. Aí, neste cara aqui, nós temos o sócio ostensivo, que vai fazer a gestão da sociedade, e o sócio participante, né? Como exemplo aqui, que eu posso dar para vocês, é na construção civil aí, né? Bacana? Fechou, né? Vem comigo aqui. Se nós temos as despersonificadas, nós vamos ter, tá, um tipo de sociedade que é chamado de personificadas, né? Ou seja, essa aqui é responsável aqui por 99% das sociedades, né? Quando uma sociedade ela passa a ser personificada, você já sabe que ela, ela é registrada. Quando ela é registrada, tá, ela passa a assumir obrigações e passa a ter direitos, né? Ou seja, ela passa a existir no mundo jurídico. Bacana? Claro, o foco do concurso em carreiras bancárias está neste foco aqui, nas sociedades despersonificadas. Despersonificadas é o foco do objeto. Eu acredito que o objeto do concurso vai ser esse tipo de sociedade, mas você tem que saber, por exemplo, sociedade comum, ela é uma sociedade despersonificada? Não. Ela é o que ela é. É 10, não per, né? A sociedade simples que é um modelo, né? Então vamos lá. Primeiro tipo, sociedade simples, né? Vem comigo. As sociedades simples são aquelas em que os sócios exerçam profissão intelectual de natureza científica, literária e artística, desde que o exercício da profissão não constitua elemento de empresa. Olha que coisa interessante, né? Desde que não constitua elemento de empresa. Professor, o que é um elemento de empresa, né? Elemento de empresa é aquele lá que está consagrado no artigo 996, né? Eu acho que é o 996 do Código Civil, que é atividade empresária. O que é esse não constitua elemento? O que é um elemento de empresa? Um comércio, você vai ter um restaurante, por exemplo, né? Você compra insumos, processa e vende, né? A compra e venda, então é essa movimentação. Isso que é um elemento de empresa. Então, na sociedade simples, não tem esse elemento de empresa. O que acontece? Um tipo de sociedade que vai ser a profissão intelectual do cara, né? Científica, literária e artística, né? Vem comigo. Ponto fundamental na sociedade simples é que a atividade fim depende diretamente da atuação e conhecimento pessoal dos sócios. Por exemplo, uma sociedade constituída por dentistas, né? onde os mesmos exerçam atividades da empresa, esse modelo societário deve ser registrado no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Ou seja,
Então, isso aqui é o quê? A sociedade simples. Então, é a atividade da pessoa, né? Vem comigo aqui. Pergunta de prova. Esse tipo de sociedade, ela é oficial, por isso que ela é personificada, né? Questão de prova, questão de concurso. Ele vai falar para você que a sociedade simples deverá ter o seu registro na junta comercial. Certo ou errado? Errado, né? A sociedade simples deverá ter seu registro aonde? No cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Outro ponto fundamental é que nesse tipo de sociedade nós não temos o quê? Elementos de empresa. Outro ponto fundamental depende diretamente da atuação do conhecimento. Exemplo, uma sociedade constituída por dentistas, né? A profissão intelectual dele lá, de mexer com os dentes, onde os mesmos exercem a atividade da empresa, que é uma sociedade simples. Ok, pronto, né? E agora, professor, um pouco mais evoluída, nós temos aqui um outro tipo de sociedade personificada, que vem a ser a sociedade empresária. Já aqui, aqui artigo 966, eu falei 996, artigo 966. Aqui na sociedade empresária é diferente. Aqui essa sociedade empresária, as pessoas vão se unir, pode ser uma pessoa só, pode ser várias pessoas, É uma pessoa só que vai fazer o seguinte, aqui ele vai ter um ato de empresário, definido lá no artigo 966 do Código Civil. A sociedade empresária é que irá atuar de maneira prevista no 966 do Código Civil, ou seja, exercerá profissionalmente a atividade econômica organizada. Profissionalmente atividade econômica organizada para a produção. Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui, a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo. 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.